Bom dia. Nossa, pessoal, tá muito fraco isso. Depois do batismo do Espírito Santo, vocês dão um bom dia nessa força. E olha aí. que teve café Vou depois. chamar o Luiz de novo. Vamos voltar, Luiz. Vamos recomeçar aqui. Bom dia, pessoal. Bom dia! Agora sim. Então, meu nome é William. Meu nome é Rafaela. Como a Luísa disse, nós somos casados, né? Foi há 1 mês e meio atrás, então estamos em lua de mel ainda. Eu sou advogado. Eu sou dentista. E eu servi no GPP Querigma. E eu era do Godonto, né? Cadê a Renata aí? Que o Antônio falou ontem, né? E hoje nós vamos pregar sobre a vida nova do Espírito Santo. Vocês estão em encontro, né, desde ontem, né? E se a gente for fazer uma retrospectiva do que foi o encontro, vocês começaram com o amor de Deus, depois foi... Vamos ver se vocês estão acordados ainda. Pecado e salvação, depois fé e conversão, e por último, senhorio de Jesus, e hoje de manhã, batismo no Espírito Santo. Exatamente. Então, só contando para vocês um pouco sobre a estrutura do encontro. O encontro ele é, de certa forma, planejado para vocês irem crescendo nessa experiência com Deus. Começando com o amor de Deus, passando pelo pecado de salvação, indo pela experiência da fé, da conversão, o senhorio de Jesus, a adoração. E o ponto ápice do nosso encontro é o batismo do Espírito Santo, que foi agora de manhã, que é o momento em que nós temos um grande momento de oração, de clamor pelo Espírito Santo. E esse é o ápice do nosso encontro. Mas aí você pode falar, poxa, já passei pelo ápice, né? Agora eu já posso ir embora e tudo. Não, calma aí, que tem uma parte depois, né? Do ápice desse que é o batismo do Espírito Santo. Por quê? Uma vez batizados pelo Santo Espírito, a nossa vida ela não simplesmente termina, mas muito pelo contrário, ela começa. Por isso que é uma vida nova. E quando nós temos meio que na nossa cabeça uma certa ideia de que a conversão ela é o final, mas na verdade a conversão ela é o começo. Ela é um começo de um caminho com Cristo. E esse caminho é sobre esse caminho que nós vamos falar tanto nesta pregação quanto mais tarde e tudo. Por quê? Eu gosto muito de usar o exemplo da conversão de São Paulo. Por quê? São Paulo, ele era um judeu, ele mesmo fala nas cartas, eu era judeu praticante, e muito melhor como judeu do que muitos de nós como cristãos. E ele saiu de Jerusalém para ir para Damasco, para perseguir os cristãos, para prender os cristãos, para matar os cristãos. E no meio do caminho para Damasco, ele tem uma experiência com Cristo. Cristo chama ele até perde a visão desse chamado de Cristo, e ele acaba de chegar a Damasco. E aí, o que acontece? E aí, nesse caminho para Damasco, acontece a conversão de São Paulo. Mas essa conversão não é o final da vida de São Paulo, mas muito pelo contrário, é o começo da vida de São Paulo. A gente não tem nas Sagradas Escrituras muitas coisas sobre antes desse momento, mas muita coisa sobre depois desse momento. E São Paulo ele vai falar nas suas cartas sobre esse caminho que ele teve que fazer. Ele fala assim, não, eu estou caminhando para encontrar Cristo, não que eu já o tenha alcançado, mas Ele já me alcançou. Foi o Senhor que alcançou vocês nessa manhã, e vocês vão começar essa jornada para alcançar a Cristo. E São Paulo fala no final da vida dele, né? Completei a carreira, guardei a fé, porque ele sabia que esse caminho era uma grande carreira, um grande caminho que ele iria fazer no crescimento do amor de Cristo, no crescimento das virtudes, na busca, na luta contra o pecado, na busca e no aprofundamento do conhecimento de Deus e no amor de Deus. E é para isso que eu estou aqui, para chamar vocês para este caminho, esta vida nova do Espírito Santo. Uma vez batizados pelo Santo Espírito, nós somos contagiados pelo Espírito Santo para quê? Para vivermos uma vida nova, para vivermos uma vida afastados do pecado, lutando contra o pecado e amar a Cristo cada vez mais. Cada vez mais. Deixa eu pegar minha colinha, né?
E para começar a falar um pouco, né, dessa vida nova, tem uma frase de São João Paulo II, que ele coloca num dos escritos dele, que ele fala que dentro do homem existe uma ferida muito grande. E essa ferida, se eu pedir para vocês para fecharem os olhos, todos vocês vão conseguir ver dentro de vocês uma certa ferida, um certo vazio. Era o vazio que o Antônio falava aqui ontem, né? Eu me sentia, eu tinha um vazio dentro de mim, e esse vazio foi completado por Cristo. E o nosso caminho é preencher esse vazio com Cristo. E é um pouco desse vazio e do nosso momento em que estamos, né? Colocar o pé no chão para ver como nós somos e o quanto nós precisamos de Cristo e como vamos caminhar, que nós vamos falar um pouco a partir de agora, né? Eu confesso, né? A Duda não está aqui não. Eu até agradeci ela depois que terminou o momento do Espírito Santo. Obrigada pelo convite. Porque quando ela nos convidou a estar aqui na experiência de oração, eu me senti muito despreparada. Embora eu já tenha um tempinho bom aqui de ministério, né? Quando eu vejo o pessoal aqui, eu fiquei muito feliz, vi o Arthur, vi o Guilherme, eles todos assim, e mais algumas meninas, era o meu grupinho na minha primeira experiência de oração, lá em 2016. Na época o Guilherme era magrelo, o Arthur ficava de bermuda, era uma coisa muito engraçada. Em 2016, eu estava no segundo período, indo primeiro para o segundo período de odonto, e fiz a experiência de oração, não conhecia ninguém, eu olhava para o lado, não conhecia ninguém, só os meninos, né, que eram lá da UFMG também. E a gente porque ela não olhou para trás, porque eu estava atrás dela nessa experiência de oração. Diz o ele que desde lá, ela não me deu bola. Mas a gente não se conhecia, né? A gente se conheceu no final do ano, a experiência de oração foi em agosto e a gente se conheceu em dezembro. E naquela experiência de oração eu estava assim, em busca de uma verdade, buscando a Deus e querendo me encontrar com Ele. E eu pensava, Senhor, quanto tempo se passou daquela experiência de oração, né, 2016? E aí eu fui mais atrás, porque eu já tinha uma caminhada com Deus antes. Desde os meus 18 anos, eu tive a minha primeira conversão. Num encontro da RCC, diante de Jesus, numa adoração. E hoje, né, vou praticamente com 26 anos, um tempinho bom depois, eu olhava para a minha história e me via ainda muito num caminho como se estivesse morna. Eu não estava nem quente mais, como no início, mas também não estava fria. Continuei no caminho de Deus. E fui observando isso, falando, Senhor, por que Tu me escolheste para estar aqui pregando para o pessoal hoje? Eu sou a pior das pessoas, a mais miserável, eu não poderia estar aqui. Tanto que foi uma batalha espiritual muito grande para eu aceitar esse convite. Ontem mesmo foi o momento que a gente se preparou para essa pregação e eu chorava e falava, William, eu não me sinto pronta para estar aqui, porque eu estou vivendo uma vida muito longe de Deus, eu estou com Ele, mas na verdade eu não estou. O meu coração anda muito dividido. E aí eu quero te convidar, nesse momento, a fechar os seus olhos e fazer essa experiência de pedir a Deus para te mostrar, como o William falava, desse vazio. O que pode estar fazendo agora que o seu coração esteja um pouco dividido? Porque a gente vai falar aqui sobre a vida nova no Espírito, que é justamente, como o William foi falando, a continuidade desse processo. E foi muito dolorido para mim ver que eu não estava vivendo a vida nova no Espírito. Ver que eu lá junto com os meninos, lá em 2016, pulei, cantei, brinquei, mas e hoje? Hoje casada, hoje já formada, diante da minha realidade que não é fácil. Continuo vivendo aquele batismo do Espírito Santo? Continuo tendo a experiência que o Luiz nos convidou a ter dia a dia? Ou estou fazendo da minha vida uma gincana? Ou estou fazendo da minha vida resolver problemas? Não estou vivendo, só fico resolvendo problemas. Isso me doeu por perceber que depois de todos estes anos, caminhando com Deus, o Senhor estava falando comigo, o Senhor está falando comigo, e é como se eu estivesse surda. Não escuto o Senhor. O meu coração, as minhas misérias foram impedindo que eu progredisse. E talvez tenham alguns aqui que estão no primeiro amor. É a primeira vez que eu vim no retiro, estou conhecendo esse Espírito Santo agora, estou feliz. Mas eu também prego para aqueles que já têm uma caminhada com Deus. E não falo só para os encontristas, não, falo para vocês servos. E vocês, como é que está a sua espiritualidade? Você está vivendo a verdade? Ou assim
assim como eu, às vezes olha e fala: Senhor, eu não mudei nada. Senhor, eu não mudei nada. Eu estou aqui, mas o meu coração continua dividido. A minha vida, ela não é, eu não caminho na verdade. E é isso que o Senhor nos chama hoje, nessa pregação, a instigar o nosso coração a viver uma vida nova. E essa vida nova, ela está apenas começando. Não precisa ter pressa de querer que tudo isso vá de uma vez, porque é de pouco em pouco. Eu olho para a minha história e percebo quão ansiosa sou. Vou partilhar aqui para vocês com muita sinceridade. Sou uma pessoa muito ansiosa. E nesse início, período de noivado, fiquei mais ansiosa do que nunca. E nesse início de vida casada, mudei toda a minha rotina. Eu morava com os meus pais, o Willi também. Tínhamos uma vida muito confortável, muito cômoda, Nem sabia que o lixo saía de casa, Eu só via que estava tudo sempre limpo, ficava o dia inteiro fora. E agora a gente se depara com uma realidade nova, muito difícil, que é o quê? Cuidar da nossa casa, cuidar um do outro, começar a vida profissional. Estou recém-formada, formei em março. E todos os dias é um novo. Muitas vezes me vejo extremamente despreparada. Queria ter ficado na faculdade mais uns 20 anos para poder estar 100% pronta para o trabalho, mas o Senhor não deixa. Eu tenho que começar. E às vezes é isso que você está pensando aí. Eu não sei se você já formou, não sei se você está estudando ainda, mas eu sei que sempre, em algum momento, a gente se depara com uma trava. E essa trava, geralmente, são as nossas misérias. Eu te convido a pensar nesse momento, porque a gente sai da empolgação do batismo do Espírito Santo, sai da graça e vai vindo aos pouquinhos, sabe para onde? Para a realidade. Porque daqui a pouco o encontro vai acabar. A gente vai sair pelaquela porta. Eu vou voltar para Ibirité, o William também. Eu vou voltar para o meu serviço, ele vai voltar para o dele. Vamos voltar para as nossas famílias. E às vezes você vai chegar na sua casa e ninguém vai ter mudado. Eles não passaram por esse batismo do Espírito Santo. E aí, a responsabilidade de recomeçar todos os dias é nossa. E vinha muito uma palavra para nós, Uma palavra que ontem a gente rezava sobre essa vida nova, que se dava justamente pelo Espírito Santo. Ele vai proclamar para a gente. Quem tiver com a Bíblia e quiser acompanhar, a passagem está em Romanos, carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 5. Romanos, todo mundo achou aí, pessoal? Romanos, capítulo 8, versículo 5. Romanos é a primeira carta de São Paulo, está logo após os Atos dos Apóstolos. Achou? Todo mundo achou aí, pessoal? Então, vamos lá. São Paulo fala assim, aos romanos: os que vivem segundo a carne, pensam ao que é da carne. Os que vivem segundo o Espírito, ao que é do Espírito. Na verdade, o pensamento da carne é morte, e o pensamento do Espírito é vida e paz. Por isso, o pensamento da carne é inimigo de Deus. Não se submete e nem poderia submeter-se à lei de Deus. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. E essa passagem ontem, ela nos tocou muito o coração, justamente nessa contraposição entre aqueles que vivem segundo a carne, que vivem segundo suas próprias paixões, que vivem segundo seus próprios interesses, e aqueles que vivem segundo o Espírito e só pensam em agradar a Deus. Aqueles que vivem segundo o Espírito e se submetem à lei de Deus. Por quê? Porque quando a gente fala aqueles que vivem segundo a carne, não quer dizer de certa forma, uma dicotomia entre a carne, o material, e o espiritual e o espírito. Não. Nós, seres humanos, nós somos corpo e alma.
Então tudo está interligado. Mas quando ele fala aqueles que vivem segundo a carne, ele está falando aqueles que vivem segundo as suas próprias paixões. É engraçado, tem um salmo que o salmista vai cantando, e aí ele vai falando, né, do povo que desagrada a Deus, e aí ele fala como se Deus falando ao povo: porque você me desagradou, eu vou deixar você à mercê dos seus próprios caprichos. Ou seja, o maior castigo que Deus pode nos dar é deixar a gente à mercê das nossas próprias vontades, porque a gente vai fazendo tudo de errado. É igual a Rafa falou, são as nossas misérias, é o nosso egoísmo, é a nossa inveja, é a nossa preguiça, é o nosso nunca querer se entregar, nunca querer se doar, querer tudo na mão, querer sempre o comodismo. E disse para o Senhor: eu não preciso conhecer vocês, nem saber o nome de cada um de vocês, para saber que todos vocês vivem isso. Se a gente parar um pouco para meditar e tudo, para refletir sobre a vida da gente, a gente vai ver isso. A gente vai ver todas essas misérias, todas essas inclinações que nós temos ruins dentro de nós. Muitas vezes a gente fecha os olhos para ela, assim: não, eu invejoso? Não sou invejoso não. Mas aí, quando aí acontece alguma coisa boa com alguém próximo da gente, ou acontece alguma coisa boa com uma pessoa que, entre aspas, a gente acha que não merece aquilo, aí a gente vê se a gente é ou não é invejoso, né? Aí a gente fala na vida dos outros, não sei o que, é uma confusão. São misérias que nós até hoje vivemos e que nós vamos viver durante toda a nossa vida. Mas é o Espírito Santo, é o Senhor, é caminhar junto com Cristo que vai nos fazer sair dessas realidades ruins, dessas realidades que nos levam para lugares ruins, para fazermos nós irmos para perto de Cristo. A Luísa falava, né, no meio da oração, de um quarto escuro, de um quarto fechado. E assim, é como se fosse a sala de trabalho do Luiz. E a nossa vida é muito parecida com a sala de trabalho do Luiz. Fechada, sem luz, mal-humorada, não sei o que, não abre essa porta não, fecha a porta para ninguém me incomodar. E é desse jeito. Mas quando o Espírito Santo ele entra dentro de nós, e vocês que foram batizados do Espírito Santo nessa manhã, o Espírito Santo ele vai começar a se movimentar dentro de vocês. E vai começar a movimentar igual ele fez na sala do Luiz. É um estagiário que sai, um outro que entra, uma pessoa que sai da sua vida, outra que entra, uma situação em que a janela tem que ser aberta, uma situação que muda completamente a sua vida, e aí chega móveis novos, chega um trabalho novo, chega uma pessoa nova, e tudo isso vai fazendo você mudar. E quando você abre o seu coração e se entrega ao Espírito Santo e deixa o Espírito Santo fluir por você, o Espírito Santo ele vai pouco a pouco organizando tudo isso. Eu e a Rafa a gente até brinca, né, que o nosso maior inimigo é a ansiedade. A gente quer tudo para ontem, quer tudo resolvido e tudo, mas tudo tem seu tempo. E mesmo assim, no caso do Luiz, o Luiz contou o processo, como que foi, né? E não foi de um dia para o outro. Foi ele chegar e falar assim: Espírito Santo, muda o meu local de trabalho. Aí ele chegou, já estava tudo diferente, tudo bem feito, tal, já estava lá na mesa dele, lá perto da porta. Não, é um processo, é dia a dia. E muitas vezes caminhar com Cristo é saber viver esse processo, é saber esperar o tempo de Cristo, é saber sofrer a espera de Cristo. E nesse momento, essa palavra é muito bonita, porque ela fala justamente de viver segundo a carne. Os que vivem segundo a carne pensam ao que é da carne, os que vivem segundo o Espírito, ao que é do Espírito. Então começa lá no pensamento. Vá pensando aí em como tem sido a sua experiência com Deus, porque a partir do momento que a gente se decide por Cristo, vem muitos sofrimentos. Eu tenho que ser sincera aqui com vocês. Muitos às vezes pensam: eu vou começar uma vida com Deus, a minha vida vai melhorar, vai vir graça sobre graça, uma teologia da prosperidade. E vou ser sincera para vocês, isso não existe. Os que são de Cristo, eles recebem muitas graças. Quão felizes nós somos pelas graças de Deus. Deus nos dá muito, muito, muito mais do que a gente merece. A gente até brinca que a nossa casa é a casa da providência, porque a gente ganhou tudo que tem lá dentro. Chegou num ponto que a gente se constrange de tanta bondade de Deus.
Então Deus, Ele é providente, Ele é misericórdia e Ele ama os seus filhos com um amor muito maior do que nós merecemos. Mas uma coisa eu digo para vocês, é necessário renunciar a essa vida, a esse pensamento da carne. E o que é isso? É meditar. É necessário agora, esse início, é como se agora fosse a pregação do envio. Vocês vão ir. Só que para ir, você tem que repensar a sua própria vida. Vocês já ouviram falar de uma coisa que chama defeito dominante? Quem já ouviu falar, levanta a mão. Defeito dominante. A gente gosta muito de ouvir o padre Paulo Ricardo e ele fala muito sobre esse defeito dominante. O que é um defeito dominante? É uma inclinação da carne que ela é maior, que ela nos influencia mais a pecar. E a meditação sobre esse defeito dominante, no meu caso, no do William, isso tem feito a gente repensar a nossa conduta. E eu te convido a fazer esse pensamento. Essa é uma pregação de refletir na própria vida. Por quê? Por quê, meus amigos? Porque agora a gente vai começar a entrar numa guerra. E essa guerra é dia a dia. Porque o pensamento da carne, ele vai vir. Você vai se deparar com diversas situações em que você vai ter que decidir se você pensa segundo a carne ou se você pensa segundo o Espírito. E não é fácil. Muitas vezes a gente pensa, não, vai ser uma situação extravagante, vai cair um meteoro e aí sim eu terei que me decidir por Cristo. Não, é chegando na sua casa. A forma como você trata os seus pais, ali você pensa segundo o Espírito ou você pensa segundo a carne. E esse combate, ele vai até o último dia da nossa vida. Igual a gente fala, a nossa luta contra a ansiedade, às vezes querer resolver tudo, é por quê? Porque a gente quer parar de sofrer, a gente quer parar de ter que lutar e ficar só descansando, né? Igual o padre falou, vasilha, igual o padre falou com a gente. Não, a gente fala que as pessoas falam assim, nossa, graças a Deus, você não precisa trabalhar hoje, você vai descansar. A gente vive uma cultura muito imediatista e que vê o sofrimento como algo assim, do demônio, é uma coisa assim que veio para tirar a minha paz. E não, Cristo sofreu por nós. Enquanto eu, Rafaela, não entender que as contrariedades que eu estou vivendo, lembra da pregação do Antônio e da Fernanda? Eles contando da dor. A maioria dos pregadores aqui, para dizer todos, são muito próximos de nós. Então a gente conhece a história de muitos dos que falaram aqui. E a gente sofreu com a dor de muitos aqui. E a gente olha para a história dessas pessoas e vê, Cristo vive na vida deles. E muitas vezes a partir do sofrimento. Então eu não quero enganar vocês aqui dizendo que vão sair daqui e vai ser uma maravilha, porque não. E é isso que a gente tem que entender, a vida do cristão, ela é sofrida, ela é doída, é dia a dia, você levanta, tenta, chega de noite, Senhor, errei, fiz tudo errado, cheguei no meu trabalho, compactuei com a conversinha daquele povo, estava falando coisa errada, e eu fiquei lá, me calei, fingi que não era comigo. É chegar ali no convívio, chega uma pessoa te pedindo uma palavra de consolo, você vai buscar os seus interesses e não dá atenção para ninguém. Ou senão, é aquela questão de ficar sempre desejando ser o centro da própria vida. Já pensaram nisso? Que muitas das vezes nós queremos ser o centro da nossa vida. Eu não quero Cristo. Eu não quero isso, eu quero que tanto que às vezes quando a pessoa ela vai ter uma decisão, uma coisa importante, aí você vira e fala assim, que seja feita a vontade de Deus. Aí a pessoa até te olha estranho, né? A pessoa vira e fala assim, se Deus quiser. Aí a pessoa fala, e Ele quer. E Ele quer. E Ele quer. Manda em Deus. Seja feita a vontade de Deus. Você olha até meio atravessado assim. Como assim a vontade de Deus? Não tá tudo certo que vai ser do jeito que eu quero, não? Mas como assim? E às vezes a gente se comporta assim. Eu sou muito pirracenta. Chego diante de Deus, apresento a minha vontade e falo, Senhor, eu quero isso. O Senhor manda contrariedades, manda mudanças, manda coisas que acontecem que a gente não tinha planejado. E aí eu sento igual uma criança e falo, não é isso que eu queria. Não era isso que eu queria. Não era esse lugar que eu queria trabalhar. Não é ali que eu queria fazer. Eu não queria que essa doença tivesse chegado na família dos meus pais. Não era isso. E aí? Isso é uma atitude de imaturidade. E de também não entender ainda para qual Deus nós servimos. Porque nós não servimos ao Deus da teologia da prosperidade. Nós não servimos a um Deus que só vai dar coisas boas e vida fácil. Isso não existe. É por isso que muitos não perseveram no caminho de Deus. É por isso que muitos, quando o cinto aperta, vai embora. Vai embora. Vou viver uma vida no pecado. Por quê? Porque quer viver apenas na alegria.
Meu Deus, existe um tempo para cada coisa debaixo do céu. Existem tempos de bonança, mas tempos de deserto. Tem momentos na minha espiritualidade que eu rezo e não desce uma lágrima, e eu tô ali igual Santa Teresa d'Ávila, quase rezando, olhando para os tijolinhos da capela, porque você não sente vontade de estar ali. Mas Deus está. Deus está. Viver segundo o Espírito. Vocês devem estar ouvindo a gente falar, né? Aí vocês estão, poxa, esse pessoal aí, eles estão destoando do encontro. Tá me desanimando. Todo mundo vai falar do amor de Deus, da salvação. Agora eles estão falando que o negócio é difícil. Ninguém me disse isso não, né? Mas aqui, as coisas realmente elas não são fáceis. E o caminho com Cristo, ele é difícil. Por quê? Porque a gente tem várias misérias dentro de nós. E o Espírito Santo, ele te ama. O Senhor te ama, mas Ele não ama as suas misérias. As suas misérias que você pode achar que são parte de você e que são, de certa forma, uma coisa boa e tudo. Eu nasci assim, vou morrer assim. Exatamente. Mas isso são coisas ruins que te levam para um caminho ruim, te levam para um caminho de maior sofrimento ainda, do que de retirá-las, né? E o Espírito Santo, cada vez mais, ele vai ir revelando no seu coração situações, pessoas, acontecimentos em que vocês precisam mudar. E vocês precisam ter essa coragem de querer sofrer por esta mudança, de querer sofrer para estar conforme a lei de Deus. Quem vive pelo Espírito se alegra na lei de Deus. E vendo essa questão, é muito interessante a gente falar, porque de certa forma ela é um pouco, existe uma certa contradição dela. Por quê? A gente está falando aqui que a gente sofre tudo, que a gente tem dificuldades e tal. Não, por que a gente está nessa vida? Porque é uma vida tão feliz, né? Sim. É uma vida tão feliz. Viver com Deus vai nos mostrar situações em que a gente precisa sofrer, em que a gente precisa de fato sofrer. Igual nós somos muito amigos do Antônio e da Fernanda, nós somos padrinhos de casamento deles, eles são padrinhos do nosso casamento. E nós moramos de certa forma perto, nós conhecemos bastante a realidade deles com a mãe dela e tudo, e a gente vê o quanto que eles estão sofrendo, mas ao mesmo tempo a gente vê o quanto que eles estão felizes de estarem juntos, de estarem passando por aquilo. Por quê? Porque Deus, Ele nos dá essa felicidade, porque é a felicidade de estar com aquele que nos ama. Eu lembro muito da pregação de Dom Henrique falava assim: no cristianismo, não existe cristianismo sem cruz. Se você procura uma vida sem cruz, você tem que procurar outra religião, porque é nessa que não existe. No cristianismo, não existe cristianismo sem cruz, mas não é a cruz pela cruz, não é a cruz pelo sofrimento, é a cruz da ressurreição, é a cruz que leva à glória, é a cruz que leva ao amor de Cristo, é o amor de Cristo que nos impele à cruz, e é a cruz que nos leva ao amor de Cristo. E nesse aspecto, né, quando nós somos batizados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo, ele vem sobre nós, ele nos ama. Vocês foram amados hoje de manhã pelo Espírito Santo. Ele vem trazer luz, trazer revelação, trazer cura na vida de vocês. E esse Espírito Santo, ele vai iniciar uma caminhada, como diz a Rafaela, não é fácil, mas ele vai iniciar uma caminhada em que lá no fim você vai poder falar como São Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, e agora eu já posso me entregar a Cristo, agora eu já posso ser todo de Cristo. E nesse aspecto em que a gente tem que sair das nossas misérias, é uma verdadeira morte que nós temos que fazer, uma morte que nós morremos para nós mesmos, para renascermos em Cristo. Como diz São Paulo, né? Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E como que eu consigo ver essa frase de São Paulo na minha vida? Porque o William ele é preguiçoso, ele não gosta de acordar cedo. Então quando o William tem que acordar cedo para fazer alguma coisa, principalmente agora, e ele tem que acordar e fazer aquilo por amor, não é o William que vive, é Cristo que vive em mim.
quando a gente tem que renunciar a alguma coisa, não sou eu que vivo, não é o William que está renunciando àquilo, é Cristo que vive em mim e está renunciando àquilo. E pouco a pouco, nessa caminhada com Cristo, nessa caminhada de amar a Cristo, nessa caminhada de ser de Cristo, nós vamos ganhar os sentimentos de Cristo. E é por isso que São Paulo ele fala, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Porque São Paulo bem sabe que aquele sentimento não é um sentimento dele, não é um sentimento natural dele, é um sentimento natural de Cristo. Aquela atitude não é uma atitude natural dele, é uma atitude natural de Cristo. Aquela situação, aquela palavra não é uma palavra natural dele, é uma palavra natural de Cristo. De forma que toda a vida dele vai ser configurada à vida de Cristo. E a vida nova no Espírito é isso, é uma vida de configuração a Cristo. Diante de todas as nossas fragilidades, diante de todas as nossas mazelas, diante de todas as nossas dificuldades, é uma vida para se configurar a Cristo e deixar Cristo viver em nós, e chegarmos ao ápice de falar, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, porque todas as características que estão comigo agora são características de Cristo. Ontem, eu e a Rafaela, a gente partilhava muito, e ela falava justamente isso que ela falou para vocês. Tem tanto tempo que eu já estou caminhando e eu vejo que eu estou praticamente igual ao que eu era lá atrás. E aí, mas dizem, o que eu estou fazendo de errado, o que está acontecendo? E tudo, de certa forma, tem que ser um tempo. Mas a gente olhando para a vida dos santos, a gente olhando para a vida de Cristo, a gente consegue fazer uma comparação com a nossa vida e ver quanto que a gente precisa de mudar. E a gente caminha e fala assim, eu preciso melhorar muito mais, porque isso é o Espírito Santo que está dentro de nós, que está falando, vai, e vai nos chamando, vem. E é esse chamado que foi dado hoje de manhã, e esse chamado que vai ecoar durante toda a sua vida, e você vai ter que responder durante toda a sua vida, sim, Espírito Santo, eu vou ao teu encontro, sim, Senhor Jesus, eu vou fazer da mesma forma que o Senhor faria. Eu não vou renunciar a essa cruz, eu vou fazer igual Cristo, eu vou abraçar a cruz. Não, eu não vou fazer igual Cristo e vou me defender dessa injustiça que estão fazendo comigo. Não, eu vou me silenciar, vou deixar que seja feita a vontade de Deus. Eu vou ver os outros lavando as mãos por mim e eu vou me entregar isso a Cristo. Eu vou entregar isso a Deus. A vida de santidade, a busca pela santidade, a busca pela justiça de Deus, ela é uma caminhada muito difícil, uma caminhada longa, uma caminhada cheia de percalços. Mas uma vez batizados pelo Santo Espírito, e uma vez que o amor de Deus explode em nossos corações, nós somos contagiados por esse amor que nos empurra e não nos deixa parados, e esse amor que nos faz amar cada vez mais a Cristo, e querer cada vez mais de Cristo, e Ele querer de nós. O meu diretor espiritual, ele sempre me fala, volta ao amor de Cristo, volta ao amor de Cristo. Sem a experiência do amor de Deus, você não consegue fazer nada. Volta ao amor de Deus, não vai achar que é pelas suas forças, volta ao amor de Deus. E o conselho que eu dou para vocês nessa manhã, nunca se afastem do amor de Deus. Sempre façam igual o Luiz. Uma das expressões do Luiz dele receber esse amor é a conversa dele com o Espírito Santo. Então, nunca se afastem desse amor. Olhem como que vocês vão conversar com o amor de Cristo, mas sempre voltem ao amor de Cristo, para que vocês sejam abastecidos novamente, para que vocês queiram caminhar, para que vocês não se desmotivem na vida espiritual ou na vida profissional ou qualquer âmbito da sua vida. Volte ao amor de Cristo. O amor de Cristo é o nosso combustível, é o nosso motivador, é o nosso ânimo, é o nosso objetivo, é a nossa motivação. E o Santo Espírito, ele vem sobre nós trazer esse amor que vai nos impulsionar a agradar a Cristo, a viver conforme Cristo. E um dos frutos do Espírito Santo, um dos frutos dessa obra nova, dessa vida nova no Espírito, é o desejo de agradar a Deus. Mas como o William falou, primeiro é preciso se deixar ser amado por Deus. Eu sempre tive essa dificuldade, não sei vocês, mas eu sempre quis fazer um movimento meu de saída para Deus. E muitas vezes eu não conseguia perseverar justamente nisso. Começava a vida de oração, começava a fazer as minhas meditações, parava. Começava no Santo Terço,
não perseverava. Por quê? Porque sempre eu estava fazendo um movimento de mim para Deus, e ele é muito importante. Mas primeiro, o movimento tem que ser se deixar ser amado por Deus, permitir que esse amor encha o seu coração. E sabe o que às vezes você vai ter que fazer, quando você estiver daqui a uns dias, algumas semanas? Voltar nesse retiro, lembrar do momento que mais te tocou aqui e ficar ali ruminando aquilo, sentindo ali o Senhor. Assim como vós me amastes naquele dia, naquele retiro, na experiência de oração, eu quero sentir esse amor de novo, para aquilo ali te dar a força necessária para continuar. E falando desse fruto de agradar a Deus, vinha muito forte no nosso coração a pureza de intenção. O que é a pureza de intenção? É fazer aquilo por Cristo. E vocês vão se deparar em muitas situações nas suas vidas em que vocês ali vão ficar sem entender. Eu faço isso por mim, eu estou fazendo isso pelo outro. E aí aquilo pode bagunçar um pouco a sua cabeça e aí fica difícil de entender. Eu estou vivendo segundo a carne, estou vivendo segundo o Espírito. E então uma dica prática, a gente pensava nisso. Qual que é a dica prática que o Senhor foi revelando a nós? A voltar-se à pureza de intenção. Qual é o sentido da sua ação? Por quem vocês estão fazendo? Tá vendo esse quadrinho aí que vocês receberam? Pega o quadrinho aí. Alguém pode ler para mim? Todo mundo lê junto, né? Então lê todo mundo junto aí, por favor. Vamos lá, eu tô sem o quadrinho, vocês vão ter que começar. 1, 2, 3. Antes de cada ação, pergunta-te: meu pobre coração, por que fazes isso? E o teu coração responde com voz de fé: eu faço por amor a nosso Senhor e para a maior glória de meu Deus. Então direis: se é assim, fazei tudo bem. Sim, Pai. Descansa no Senhor com essa frase. E atrás desse quadrinho tem uma fitinha, até o rapaz ali já viu. Essa fitinha é o quê? Uma dupla face. Que você vai pegar esse quadrinho e você vai colar num lugar que você olha todos os dias. Se eu fosse a Renata, lá no Odonto a gente tem armário para guardar os materiais da Odonto. E aí o que eu fazia? Eu colava um íconezinho de Nossa Senhora no meu armário, que aí quando eu ia pra luta, né, começar a clínica, eu abria aquele armário, falava: Nossa Senhora, me ajuda, porque eu sei que hoje tem aqui professor, tem aqui paciente, tem aquela confusão, e eu lia. Então, se eu fosse Renata, eu ia colar no meu armário, na aba da porta do meu armário, para eu ler antes de começar minhas atividades. Mas nem todo mundo aqui quer dar Odonto, felizmente, né, não, Renata? Eu queria que vocês colassem esse quadrinho em algum local que vocês vão ver sempre. Por quê? Porque é preciso, gente, esse trabalho dessa pureza de intenção, de fazer por Cristo as suas ações, para viver a vida nova no Espírito, vai ser todos os dias. Então cola em algum lugar, na porta do seu guarda-roupa, antes de começar as suas tarefas, ou principalmente quando a corda apertar, quando o negócio você estiver bravo com a situação que te chateou, que te magoou, que te irritou, você para tudo, para um momento e lê. E aí você pergunta pro seu coração, porque essa frase aí é São Paulo da Cruz, é desse livrinho aqui, ó, de São Paulo da Cruz. Nós inclusive trouxemos até uma relíquia dele. São Paulo da Cruz, ele ensinava a isso, né? É voz do Pai, né? Que é Vox Patris, voz do Pai. E aí nos ensinamentos de São Paulo da Cruz, ele falava isso, para perguntar ao pobre coração por quem ele faz aquilo e por quê. E isso, gente, faz o fardo ficar mais leve, né? Faz esse sofrimento, esse tanto de tribulação que a gente falou com vocês, parecerem coisas pequenas. E aí na hora que você termina o choro, daquela confusão, daquele sofrimento, você para: mas eu faço por Cristo. E aí o sofrimento, sem brincadeira, ele se transforma em alegria. É difícil explicar isso, porque é só vivendo. É só vivendo. É só quando você está ali na sua maior miséria. Igual ontem a gente preparando aqui a pregação, eu chorando, falei: eu não sei nem o que a gente vai falar, eu estou confusa. E o Senhor, na adoração, Ele fez o meu sofrimento, a minha dor de não saber o que dizer, se transformar nas palavras que eu digo a vocês agora. E isso me dá muita alegria. Durante o momento do Espírito Santo eu sorria, falei com ele que eu recebi até o dom das lágrimas, estava chorando e tudo, e muito feliz mesmo, porque o meu sofrimento foi transformado em alegria por Cristo. Não dependo das forças de vocês, porque nós não temos força, mas é possível viver uma vida nova no Espírito. Prova disso é nós estamos aqui para dizer que é possível. É possível. Todos os que passaram por aqui querem transmitir essa mensagem para vocês. É possível viver uma vida nova. Então fica de pé. Vamos rezar? Vamos rezar, porque se você deseja viver essa vida nova no Espírito,
você vai ter que dizer que a partir daqui para frente é você e Deus. E não se esqueça, pergunte ao pobre coração, por quem você faz isso? E viva essa vida nova. Fica de pé, levanta os seus braços agora, estica, espanta o sono aí, que eu tô vendo muitas carinhas com sono. Estica os braços aí. E com essa canção nós vamos começar. Feche seus olhos, fica da posição que você se sentir mais confortável, porque o importante agora é se colocar em intimidade com Deus e pedir, porque o Senhor diz: pedi e recebereis. Você quer viver uma vida nova? Sim. Então vamos pedir ao Senhor, porque eu quero e eu preciso muito. Nossa Senhora, como que eu preciso? Eu quero muito, e eu quero que vocês também vivam essa vida nova. Porque eu quero que os nossos nomes estejam escritos no livro da vida. E a gente um dia se encontre lá com Deus, lá no céu. Quem sabe a gente até fala, né? Eu te vi na experiência de oração, não foi? Quem sabe? Vamos rezar, vamos pedir. Feche seus olhos agora e vai deixando o Espírito Santo tocar o seu coração. Você que foi batizado no Espírito Santo nessa manhã, vai sair daqui agora com a missão de começar uma vida nova que vai vir dia a dia, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sábado, domingo, essa vida nova. E você vai conseguir, porque é possível viver o novo de Deus, porque a força é dada por Ele. Oh, Espírito Santo, fonte de todo amor, vem me dar teu vigor e a tua paz. Põe a mão sobre o seu coração. Oh, Espírito Santo, Deixa Deus falar no seu coração. Deus de todo poder, vem inundar meu ser e me refaz. Não quero mais viver assim, não me deixa trilhar na minha dor, nos planos que são meus. Vem e me faz sair de mim e me leva a voar em teu amor, lançar um livre voo dos filhos de Deus. Escuta bem o que vai dizer. É possível contemplar o novo em mim e guiado por tua voz recomeça. É um novo recomeço que o Senhor É te dá. possível contemplar o novo É em possível contemplar um novo, uma vida nova, mim e guiado por uma nova tua voz oportunidade de fazer tudo de forma diferente, de fazer tudo pelo motivo diferente, fazer tudo por Cristo, contemplar este novo no nosso coração e ser guiados pela voz de Cristo, ser guiados pela voz do nosso coração que fala: faço por Cristo, faço por amor de Cristo. Vai recebendo essa força, essa segurança de poder fazer tudo bem e em paz, porque você faz por Cristo, você faz pela pessoa certa, você faz pela pessoa que verdadeiramente te ama. Vem, Espírito Santo, trazer uma nova vida a cada um deles. Essa vida que te conduz a ti, Senhor, conduz ao teu sagrado coração. Não quero mais viver assim, não me deixa brilhar na minha dor, os planos que são meus. Vai cantando, vem me faz
possível contemplar o novo em mim. Vá pensando agora qual realidade precisa ser nova. Depois desse batismo no Espírito Santo, meu irmão, não perca tempo. Nós estamos aqui no finalzinho da nossa experiência de oração e você não pode voltar para casa da mesma forma que você entrou. Vá agora pedindo a Deus qual é a realidade que precisa ser mudada. É aonde que eu necessito de maior força, Senhor. Aonde que será que eu tenho mais medo de contemplar este novo? Porque o Senhor, Ele diz com força: é possível contemplar o novo em mim. O Espírito Santo renova. O Espírito Santo faz nova todas as realidades. Ainda que você esteja pensando, talvez isso não tenha solução, mas para o Senhor tem. A partir de agora, eu irei começar um caminho de pouco a pouco, dia após dia, contemplando o novo. E nós vamos começar essa música do início, cantar novamente, porque eu quero que você saia daqui com essa canção, martelando no seu coração, porque sempre que estiver difícil, você vai lembrar desse Espírito Santo, que vai renovando as tuas forças e sempre dizendo: é possível, é possível, é possível. Vamos do início, ministério? Põe a mão no seu coração e canta, canta o que você tiver aprendido. Vem me dar teu vigor E a tua paz, e a tua ó Espírito Santo, ó Espírito Santo, Deus de todo poder, Deus de todo poder, me inunda vem inunda e me refaz. e me